Ei, ei, ei! É isso aí, rapaziada! Cá estamos nós! Sandy WS na voz! Então vamos agora aqui refutar alguns absurdos bíblicos, a evolução espiritual através da reencarnação e da lei divina. Ei, ei! Testando som, 1, 2, 1, 2. Então vamos agora fazer um refutamento de alguns absurdos bíblicos, a evolução espiritual através da reencarnação e da lei divina, desvendando um conceito equivocado na tradição bíblica. O debate sobre o destino da alma após a morte tem gerado controvérsias ao longo dos séculos, especialmente quando confrontamos interpretações tradicionais da Bíblia com visões mais amplas da espiritualidade, do espiritismo. Um dos absurdos mais evidentes, como eu destaquei, reside na noção de que após a morte do corpo físico, a alma permanece em um estado de sono ou inatividade, aguardando um suposto dia do juízo final, para ser enviada então ao paraíso eterno ou ao inferno perpétuo. Essa ideia enraizada em certas passagens bíblicas, como Daniel 12:2, e Apocalipse 20, 12 e 13, sugere uma justiça divina estática e punitiva, onde o destino é selado com base em uma única existência terrena. No entanto, essa visão ignora princípios lógicos e espirituais profundos, como a imortalidade do espírito, a evolução gradual e a lei de causa e efeito universal. Essa crença não apenas contradiz a perfeição da criação divina, pois implica em um Deus que julga de forma arbitrária, sem considerar o processo de aprendizado, mas também se trai em sua própria lógica interna como um espírito criado simples e ignorante, poderia atingir a perfeição em uma vida curta e limitada. Essa contradição expõe a fragilidade do pensamento, convidando-nos a explorar alternativas mais coerentes, como a reencarnação, defendida por doutrinas como o Espiritismo de Allan Kardec. Neste ensaio expandido, dobraremos a profundidade da análise original, incorporando subdivisões, numerações, resumos parciais e exemplos históricos para uma estrutura mais complexa e elucidativa, relevando porque essa visão bíblica tradicional não resiste à razão. A ideia bíblica de um juízo final único é absurda, porque ignora o processo evolutivo do espírito, criado imperfeito por Deus para crescer através de experiências. Expandiremos isso com argumentos lógicos e evidências espirituais. A minha crítica ao conceito bíblico ao sono após a morte e juízo final. O absurdo da inatividade espiritual pós-morte. A Bíblia, em passagens como Eclesiastes 9, 5, 6, sugere que os mortos não sabem de nada e permanecem inativos até o juízo. Uma visão que contrasta com a evidência de tradições espirituais, antigas e modernas. Essa noção de dormir até um dia final ignora a vitalidade inerente ao espírito, que, sendo imortal, continua sua jornada de imediato. Imagine um aluno que, após uma aula incompleta, é congelado até uma prova final. Como ele aprenderia sem prática contínua? Da mesma forma, o espírito não pode evoluir em estagnação. A ausência de um dia do juízo final na lei divina. Contrariando a ideia de um evento cataclísmico, único, como em Mateus 25, 31, 46, a justiça divina opera através de leis eternas e ativas, como a de causa e efeito, similar ao karma em tradições orientais ou a semeadura e colheita em Gálatas 6, 7. Deus, em sua perfeição, não precisa intervir pessoalmente. As leis agem automaticamente, gerando sofrimento para aprendizado ou harmonia para equilíbrio. Essa visão é mais racional porque um Criador onipotente criaria leis imperfeitas que exigem sua intervenção constante? Exemplos históricos e espirituais. No Espiritismo de Kardec, a reencarnação permite expiação gradual, sem necessidade de um juízo abrupto. Evidências de crenças em reencarnação entre cristãos e primitivos, como nos escritos de Orígenes, sugerem que essa ideia foi suprimida no Concílio de Constantinopla de 553 a.C. depois de Cristo. O conceito bíblico de sono pós-morte e juízo final é ilógico, pois ignora leis divinas, ativas e o processo contínuo de evolução.
apoiado por doutrinas como o espiritismo e evidências históricas de reencarnação no cristianismo primitivo. A traição lógica do pensamento bíblico, imperfeição na criação divina, a criação do espírito, simples e ignorante, mas destinado à perfeição. Como eu argumentei, o espírito é criado simples e ignorante, conforme princípios espirituais universais, semelhante ao tábula rasa de Luke, mas espiritual. A Bíblia em Gênesis 1:27 fala de criação à imagem de Deus, mas isso implica potencial, não perfeição imediata. Acreditar em perfeição em uma única vida traz essa premissa. Como um ser imperfeito alcançaria o eterno em 70 anos, 90 anos, 100 anos, seja quantos anos forem. Argumentos contra a perfeição. Em uma vida única, destacam que o crescimento espiritual exige múltiplas experiências. A impossibilidade da perfeição em uma única existência. Limitações temporais. Uma vida de 100, 10, seja quantos anos forem, é insuficiente para superar vícios como egoísmo, inveja, orgulho, que demanda eras de aprendizado. Experiências limitadas. Sem reencarnação, o espírito acumula apenas fração do conhecimento necessário, menos de 0,1% para a perfeição. Contradição com a justiça divina. Um juízo baseado em uma única vida levaria a um inferno eterno para imperfeitos, contradizendo a misericórdia de Deus. Evidências lógicas. Se a perfeição é o objetivo, múltiplas vidas permitem mérito real, através de perseverança, como em doutrinas reencarnacionísticas. A crença em uma única vida se contradiz ao ignorar a criação imperfeita do espírito, tornando impossível a perfeição, expondo a falácia de um juízo final punitivo. A solução racional: reencarnação e evolução espiritual infinita, a imortalidade do espírito e o papel do corpo perecível. Deus oferece imortalidade espiritual e corpos transitórios para a depuração, através de centenas ou milhares de reencarnações. O espírito vence imperfeições, alcançando pureza e sua linha com a perfeição divina, leis que promovem crescimento sem intervenção direta. O mérito verdadeiro na jornada de múltiplas vidas. Processo gradual. Cada vida é uma aula, com sofrimentos como professores. Exemplo de Jesus. Com possivelmente milhares de encarnações, Jesus triunfou sobre todas as tentações, perdoando injustiças. Mateus 26, 64, 68. Ele pode ser o ápice, mas espíritos mais elevados existem, em planos superiores. Terra como planeta atrasado. Aqui ninguém atinge perfeição plena. É um estágio inicial de evolução. A reencarnação resolve contradições, permitindo a evolução meritória com Jesus como modelo supremo em um mundo imperfeito. Conclusão. Acordando para a verdade espiritual. Uma concordância racional. Concordo plenamente com uma razão. A visão bíblica tradicional deu uma vida única. Discordo completamente. Juízo final e dicotomia, paraíso e inferno, é insustentável, logicamente e espiritualmente. Ela ignora a criação imperfeita do espírito e a necessidade de múltiplas existências para a perfeição. Em vez disso, a reencarnação oferece um caminho coerente, alinhado à perfeição divina, onde leis eternas guiam o aprendizado. Quem persiste nessa crença limitada merece compaixão, pois perde a visão ampla da imortalidade evolutiva. Filha da puta. Em vez disso, a reencarnação oferece um caminho coerente, alinhado à perfeição divina, onde as leis eternas guiam o aprendizado. Quem persiste nessas crenças limitadas merece compaixão, pois perde a visão da ampla imortalidade evolutiva. Convido a refletir: se um Deus é perfeito, por que limitar sua justiça a uma única existência fugaz? Autor e voz, Sandy WS. Sempre me causando um martírio, um problema, essa porra aí, ó.